Olá, mais um Live-se. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aí, gente. Maravilha! Deixa eu colocar aqui, fixar o título. Live-se chegando. Tiagão, bem-vindo. Bem-vindo aí. Vamos lá. Mais um Live-se hoje. Hoje vamos trabalhar um tema maravilhoso. Aceitação. Aceitação vai ser o nosso tema de hoje, né? Então, falar em aceitação, aí a pessoa pode pensar, aceitação tem a ver com submissão, tem a ver com aceitar as coisas como estão, como é que é esse negócio aí, não estou entendendo direito. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Aceitação seja o oposto disso, né? A aceitação, a ação de aceitar, não é a ação de se acomodar ou algo parecido, não, né? Mas se acontece alguma coisa na tua vida que você não tem o que fazer, e às vezes acontecem coisas na nossa vida assim, né? Que a gente não tem o que fazer, daí não tem o que você fazer e você não aceita aquela situação e você fica tritando com aquela situação, fica batendo de frente com aquela situação e isso só vai gerando tensão e tensão e tensão e tensão e nada acontece e você não presta atenção que nada está acontecendo porque você está tensionando e está tendo dificuldade de aceitar. Então, quando você aceita, você libera, né? Se algo está acontecendo na minha vida e no momento eu não posso fazer nada, né? Se algo acontece e eu não aceito, não quero que aquilo aconteça e eu posso fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, eu vou lá, faço alguma coisa e mudo aquela realidade. Mas quando eu não posso mudar aquela realidade, é melhor que eu aceite aquilo, que eu acolha aquilo, que eu traga o aprendizado que aquilo, que eu internalize o aprendizado que aquilo está trazendo para a minha vida naquele momento e que eu lide com aquilo da melhor maneira possível, né? Mas é muito importante, quando as coisas estão acontecendo na nossa vida de uma maneira que a gente não gosta muito, a gente tende a, sabe, a nos relacionarmos com o tempo de uma forma imatura. De que forma? Quando a coisa está boa, o tempo passa rapidão, né? Agora, quando a coisa tá ruim, às vezes o tempo demora a passar, né? Os dias não passam, as horas não passam, e aquele aperto e tudo. Olha, quando não tiver tão bom assim, se relacione com o aqui e agora, se relacione, crie uma relação diferenciada com o tempo. Vá aos poucos, pense o tempo, daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 30 minutos, daqui a um dia. Não fique, ai meu Deus, até quando eu vou ficar nessa situação? Quantos dias, quantos meses? Não, gente, tudo é impermanente, né? É por isso que a gente tem que viver a vida de forma desapegada, já falamos sobre isso, né? Assim, não se apegue muito nem às situações boas e nem às situações ruins, porque tudo passa. Nós estamos aqui numa dança, nós estamos dançando a vida. Bem-vindos, viu, gente? Vamos chegando aí. Quem está gostando, deixe seu like aí. Eu vou mandar aqui o aviãozinho aqui, essa setinha aqui para umas 5 pessoas, tá? Vamos lá, mandando aqui. Você quiser também mandar essa live aí para alguém, manda, por favor. Vamos fazer bonito aqui. A aceitação. Então, ó, tá doendo, te relaciona com essa dor. Se você não tem o que fazer e tá doendo, te relaciona com essa dor da melhor maneira possível. Carlos, Silvio, bem-vindos. Te relaciona com essa dor da melhor maneira possível, né? Seja amigo daquilo que acontece na tua vida. Não briga com aquilo que acontece com a tua vida, porque se você brigar, você vai gerar atrito, né? E quando a gente atrita, a gente cria dificuldade no nosso caminho. Quando você relaxa, quando você acolhe com amor, aí você tem mais clareza para resolver as situações. Você tem mais, como que eu digo assim, bem-vindo Daniel, como que eu digo assim, você tem mais abertura do teu campo para resolver as coisas quando você acolhe o que está acontecendo na tua vida de uma boa maneira, de uma maneira mais tranquila. Quando você recebe de maneira repulsiva, né? Aquilo fica tensionando,
a tua visão para resolver aquela questão fica mais anuviada, a tua capacidade mesmo de resolver as coisas de uma boa maneira fica debilitada, fica prejudicada, né? Então o caminho, eu sempre gosto de falar isso, o caminho sempre é o amor. Então é sempre o amor. Dar amor não é só para os aspectos bons, não é só para aquilo de bom que acontece na nossa vida, não. É justo também quando o bicho está pegando, né? Quando a coisa aperta, né? Que a gente tem que colocar os nossos aprendizados em prática. Aquilo que eu aprendo no meu caminho, nas minhas leituras, no meu dia a dia, na minha espiritualidade, é principalmente para ser aplicado quando as coisas não estão andando tão bem assim, tão no trilho, tão como você acha que deveriam ser as coisas, porque absolutamente ninguém controla nada, né? A gente pode ir se educando, a gente pode ir se autoconhecendo para estar conduzindo da melhor maneira possível a nossa vida. Agora, achar que controla, se você acha que controla a tua vida, meu amigo, minha amiga, mude aí o canal, porque não está bem sintonizado não, né? Por isso mesmo, né? Por essa impermanência, por esse incontrole total e absoluto, né? Impermanência total e absoluta, é que a gente tem que ser desapegado, é que a gente tem que vibrar aceitação, entendimento, compreensão, leveza, tranquilidade. Tudo isso são joias que fazem a nossa vida vibrar, elevar assim muito, 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 muito mais alta, sabe? Então assim, quando acontece algo na tua vida que você tem dificuldade de aceitação, libera, gente, libera essa carga, libera essa dor mesmo, às vezes, né, assim, porque, vou mostrar um negocinho para vocês, olha meu dedinho aí, esses dias aconteceu essa escola aqui, tudo é escola, tá vendo? Eu fechei a porta do carro, né, quando eu fechei a porta do carro aí, já tarde da noite indo dormir, e aí, tipo assim, só puxei a porta do carro e aí o restante ele fechou sozinho, né? Tipo o automático ali da molinha da porta. E aí levou meu dedo, deu uma triscada, meu Deus do céu. Isso aqui doeu tanto, gente, assim. Não é que eu goste dessas situações, né? Mas essas situações servem para nos testar, para nos pôr à prova. Aí pode acontecer isso com meu dedo, uma coisa tão simples. Ai, meu Deus, meu dedo tá doendo, ai, que coisa ruim, não sei o que, tal, babá, espraguejar e tal. Não, eu olhei aquilo, falei, mas que oportunidade linda que eu tô tendo aqui de exercitar a minha força, a minha calma e a minha tranquilidade em saber que tudo passa, né? Dando aquelas pontadas assim, sabe, gente? E eu querendo aquietar, querendo dormir. Acontece, né? Acidentes domésticos, né? Acontecem, às vezes coisas que você não previa acontecem e tá tudo bem, e aquilo vai passar. E a forma como eu me relaciono com aquilo vai tornar aquilo uma dor, um peso, uma carga, ou vai tornar aquilo um aprendizado, né? Vai tornar aquilo uma oportunidade para eu pôr o meu aprendizado bom da vida em prática. Então eu fiz desse dedinho aqui uma oportunidade boa para eu pôr o bom aprendizado da vida em prática. E é dentro dessa simplicidade, né? Então tudo que acontece vai muito da forma, bem-vinda, Cole, vai muito da forma que a gente, né, se relaciona com o que acontece. Ai, meu Deus, não, que bom, eu estou tendo uma linda oportunidade aqui de colocar o que eu estou aprendendo em prática. Vamos ver se eu estou aprendendo mesmo, né? Vamos ver se eu mantenho a calma quando as coisas acontecem da forma que eu não estava aguardando, né? Vamos ver como é que está o meu equilíbrio, né? Quando a coisa não acontece da forma que eu gostaria. Então, a aceitação tem a ver com isso. Aconteceu? Aceita, acolhe, dá amor. Lembra, tudo na vida vem para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. Vem para o nosso fortalecimento. Se tu tem um foco, se tu tem uma meta, se tu não é uma pessoa perdida na vida, sem meta, sem foco, sem rumo, se tu sabe onde tu quer chegar, a estrada, o caminho tá te levando para lá.
Mas não quer dizer que vai acontecer só coisas boas, não quer dizer que vai acontecer só maravilhas, não. Às vezes acontece de um dedinho ficar na porta, às vezes acontece uma coisinha aqui, outra ali fora do lugar, mas vai te relacionando com isso de uma boa maneira, gente. Se relacione com aquilo que você não gostaria que acontecesse na tua vida da melhor maneira possível, porque aí a vida fica melhor, a vida fica mais leve, mais tranquila. Agora, se você tensiona, ó, vermelhão aqui agora ficou forte, hein, vermelho, vou botar um verde aqui, ó, verdinho floresta, pronto. Então, assim, aceita que dói menos, libera que tu fica mais leve, sempre é isso, né? É aceitação, ação de aceitar, o nome já está dizendo, né? Você não pode mudar a situação. Se você não pode mudar a situação, o que você pode fazer é aceitar a situação, né? Ficar nessa briga de quero mudar, mas não aceito, quero mudar, não aceito essa situação. Se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, você vai ficar brigando com aquilo, não vai te levar a lugar nenhum essa dificuldade. Você vai estar criando uma dificuldade à toa no teu caminho, porque isso é uma outra coisa, gente. A gente tem que cuidar e a gente tem que se colocar assim mesmo. Não só nos aspectos bons, mas nos colocarmos mesmo como seres humanos. Assim, ó, o ser humano tem uma tendência incrível de potencializar aquilo de ruim que acontece na vida dele. O ser humano, eu não estou me extinguindo disso, é importante a gente saber também, né? Tem generalizações que nos cabem, né? São realizadas pesquisas e mais pesquisas e tal, né? Os caras chegam com provas. O ser humano, bem-vinda Bia, Janete, tende a potencializar o que é de ruim. Ora, se eu já sei disso, e eu aceitei isso em mim como verdade, porque eu aceitei esse padrão, então quando ele se repete em mim, eu já estou cuidadoso ali, eu já estou, eu já sei que o ser humano tem tendência a potencializar a dor, tem tendência a potencializar demais aquilo que não é tão legal, botar muita dor onde não tem tanta dor assim, né? Então eu já vou andar naquilo com mais cuidado, com mais atenção. Peraí, isso aqui é uma tendência minha. Não, peraí. Se eu sei que tensionar algo que eu não posso mudar e aconteceu, vai piorar a situação? Então deixa eu me relacionar aqui com isso aqui de uma maneira melhor. Deixa eu acolher essa situação aqui com amor, né? Desde coisas mais simples, gente. Às vezes uma dorzinha de cabeça, né? Às vezes um dedinho que bate na porta, né? Às vezes coisas mais fortes, né? Às vezes um pneu do carro que fura em determinado lugar, fora de hora, né? Fora de órbita. Ou tu briga, ou tu aceita e resolve. A gente tá aqui é para resolver. Vida, ser guerreiro na vida, andar na trilha do autoconhecimento, de se melhorar a cada dia, é saber que na vida acontecem imprevistos. E por isso mesmo, gente, aqui é muito importante a gente, andar na vida, eu não fixei aqui o título, vou botar. A gente andar na vida com, tipo assim, preparado, né? Por isso que é importante a gente estudar, se preparar, crescer espiritualmente, crescer dentro do nosso autoconhecimento, porque a vida também é feita de surpresas. Então, quando a vida me surpreender para o bem, ótimo. Quando ela me surpreender para o mal, eu vou estar preparado para receber aquilo que não é tão legal dentro do meu julgamento e me relacionar com aquilo da melhor maneira possível. A forma como eu me relaciono com o que acontece na minha vida é o que torna a minha vida mais difícil ou mais tranquila. Tudo está na relação, né? Se eu me relaciono bem com alguém, eu posso viver a vida inteira com essa pessoa, né? Mas isso não quer dizer que eu não vá ter ali probleminhas, questões para resolver, não. Mas eu posso resolver o que se apresenta na minha relação com alguém, né? Da melhor maneira possível, da maneira mais amorosa possível. E assim com nossos filhos, né? Quem disse que criar filho é só bonança, né? Não é só bonança. Criar filho também, quando ele é pequeno, aí é uma maravilha, é só bonança, é só coisa boa, os desafios são pequenos, mas os filhos vão crescendo, os desafios vão aparecendo, né? Mas como tu te relaciona, né, com o que vai aparecendo? Da melhor maneira possível, da forma mais amorosa possível, e as coisas vão, né, se tornando
melhores. As coisas vão acontecendo ali, você vai administrando aquilo que está acontecendo da melhor maneira possível. Então, assim, oi, Paul, bem-vindo. Então, assim é com esposa, assim é com filhos, assim é com amigos de trabalho, mas essa boa relação com aquilo que acontece não tão legal na tua vida tem que ser principalmente com você. Você tem que se relacionar com você intimamente, dentro do teu interno, sempre da melhor maneira possível. Né? Eu falo possível, porque ninguém pode fazer o impossível, mas procure fazer o máximo possível para se relacionar bem com aquilo que acontece na tua vida. Resolver da melhor maneira possível e tocar o bonde para frente, não deixar que os acontecimentos da vida venham a te abalar, te esmorecer, tirar teu ânimo de fazer as coisas na vida, sabe? Porque às vezes é isso, né? Às vezes, por exemplo, eu tô assim num caminho profissional, sei lá, alguém te passa uma rasteira, né? Pode acontecer, né? Ou um amigo teu foi promovido, você queria ser promovido, não foi promovido. Ou sei lá, qualquer coisa na tua vida, gente. Às vezes acontecem porradas, pancadas muito fortes na nossa vida, né? Mas e aí, o que tu vai fazer? Tu vai pegar aquilo e desistir da vida? Desistir daquele teu objetivo? Oi, Betinho, bem-vindo. Desistir daquele teu objetivo? Não, gente. Um guerreiro mesmo, alguém que está na trilha do autoconhecimento, alguém que sabe o que quer da vida. Quando acontece um desafio, aquela pessoa faz daquele desafio uma escola, uma escada para o seu crescimento, né? É assim que os grandes mestres da floresta ensinam, é assim que os grandes mestres da montanha ensinam, é assim que os grandes mestres do Oriente ensinam. Desafios vêm para nos moldar, para nos colocar armaduras, para nos tornar fortes na vida, né? Muitas vezes você precisa passar por algo na tua vida para lá na frente tu ajudar alguém a passar por aquilo de uma melhor maneira, né? Se tu quer ser mestre em algo, tu tem que passar por todo o aprendizado daquilo para tu poder um dia ensinar outra pessoa como é que se anda naquilo da melhor maneira possível. Então tudo, não importa o que tu deseja na tua vida, tu vai encontrar coisas boas e coisas não tão boas assim no caminho. Ora, Costa, gente, se eu já sei disso, então vou me relacionar com isso da melhor maneira possível. Diz que tinha um grande rei, né? Que recebeu um livro de um sábio discípulo dele lá, acho que era um desses magos e tal. Aí ele falou assim, olha, quando você guarde este livro e você leia ele quando acontecer alguma coisa muito grave na sua vida, que você não estiver aceitando muito, você lê esse livro, tá bom? Tá bom, tá, tudo bem. E quando acontecer alguma coisa muito boa na sua vida, aí você lê este livro novamente, tá? E o livro tinha apenas 2 páginas. Olha que história interessante. E aí ele foi passando, passaram vários anos, várias coisas aconteceram no reinado. Esse mago que deu esse livro muito importante, né? Ele falou que era um livro muito importante, um livro de muita sabedoria. Tá bom. O rei guardou esse livro e aí anos depois, muitos anos depois, aconteceu uma grande seca no reinado. Uma grande, gigantesca seca nesse reinado e o rei, sem saber como é que fazia aquilo, sem conseguir ter a capacidade de aceitar aquilo, né? E ficou com aquela angústia dentro dele e tudo. Tá? E lembrou desse livro, lembrou do livro que esse grande mago lá tinha deixado para ele. Disse, o livro que ele me falou, quando alguma coisa não tivesse muito boa, que eu não estivesse aceitando, era para eu ler esse livro. Ele abriu o livro. Quando ele abriu o livro, estava escrito lá no meio da página, não se preocupe, isso vai passar. Ai, gratidão, grande mestre, que palavra maravilhosa você me trouxe agora nesse momento, trouxe aquela calma para o rei, né? O rei começou a se relacionar com aquilo de uma boa maneira, né? Porque muitas vezes é isso, é só a gente entender que vai passar, gente. Anos se passaram, né? E aquele momento da seca passou, depois que ele leu o livro, leu a página lá, viu que ia ficar tudo melhor e tal. Oi, Pati, né? E aceitou e viu que aquilo ia passar mesmo e passou, né? Anos depois, muitos anos depois, a filha do rei cresceu, se tornou uma mulher muito linda, né? E tinham 2 reinados muito prósperos. Os maiores reinados lá dessa área lá da Europa, que eu não lembro agora exatamente onde era,
E a filha do rei começou a namorar com o filho do outro rei, desse outro reinado. E noivaram, e foram casar. Iam casar e foram casar. Imagina, se juntaram os dois reinados mais fortes daquela região da Europa. Então, juntos, eles estavam naquele dia criando o reinado mais forte, o maior reinado já existente ali, o reinado mais forte, inabalável para as condições da época. Então estava todo mundo muito feliz. O rei estava assim extasiado, era o ponto ápice dele, né, de conquistas e tal. Para ele estava tudo um dia perfeito. E aí ele lembrou, nossa, tá tudo bem na minha vida, né? Ele falou que quando tivesse tudo bem, era para eu ler o livro. Então eu vou ler o livro de novo, anos depois que ele já tinha aberto, né? E anos e anos e anos depois que ele tinha ganho o livro. Ele abriu novamente o livro na segunda página. Quando ele abriu o livro na segunda página, estava escrito lá, não se preocupe, isso também vai passar. Ha! Entenderam? Uma história simples, direta, mas que é riquíssima e que nos traz esse grande aprendizado, né, da impermanência do tempo, da gente ter a clareza na nossa vida que tudo passa e por isso mesmo a gente tem que ter desapego, por isso mesmo a gente tem que ter aceitação. Aceita que dói menos, né? E eu botei aqui e não fixei daqui, fixar, mesmo já no finalzinho aqui, ó, fixada, pronto. Quando a gente aceita, dói menos, gente. Eu falo isso para vocês, de experiência na carne mesmo, assim, todo o meu ser, né? Porque viver se trata disso, gente. Quando tu aceita, tu para de brigar contigo mesmo, né? Quando tu para de brigar contigo mesmo, aí saiu da briga, saiu do atrito, saiu do conflito, saiu da resistência, saiu da reclamação. Já sabemos que reclamar é clamar por aquilo, né? Saiu desse padrão de reclamação, de briga, disso, daquilo. Entrou na aceitação, ó. É como se fosse assim um sopro mesmo, sabe? Então, quando tu entra nesse sopro, aí a vida se torna mais fácil, gente. A vida se torna mais tranquila, a vida se torna mais serena, né? Por quê? Porque eu parei de brigar. Então aceite aquilo que se manifesta na tua vida, principalmente e fundamentalmente quando você não tem o que fazer, quando você não pode mudar aquela realidade, quando você não pode mudar aquela situação, né? Aceita, por mais difícil que seja, né? Muitas vezes é difícil, gente. Já aconteceu várias, se eu for contar para vocês, várias situações na minha vida que eu tive muita dificuldade de aceitar, mas eu aceitei, né? Porque eu sabia que aquela dificuldade era mais daqui e não daqui. Porque aqui, gente, aqui no nosso coraçãozinho, no fundo, a gente já sabe que está tudo bem, que está tudo certo, né? E que é sempre para o nosso bem, é sempre para o nosso crescimento. Aqui está conectado com o ser, né? Com o nosso eu supremo mesmo. Então, eu sei, no fundo, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. E não tem absolutamente ninguém culpado. Nem você. Mas a responsabilidade é sua. Mas não existe, a responsabilidade é sua. Não existe um culpado. Então não culpe a vida, não culpe, sei lá, as forças que você acredita, não culpe as pessoas próximas de você por aquilo que acontece na tua vida, mas principalmente, fundamentalmente, não culpe você mesmo. Você é responsável pelo que acontece na tua vida. Agora não existe culpado. Viver não se trata de culpa, né, gente? Pelo amor de Deus. Culpa é energia baixa, culpa é energia densa, culpa é coisa rasteira. Não, agora eu tenho que ter responsabilidade e me assumir, né? Me sentir e assumir essa responsabilidade por aquilo que acontece na minha vida. De bom ou de ruim, porque eu plantei lá atrás. Mas isso não me torna um culpado, uma pessoa ruim. Não, isso me torna uma pessoa com clareza. Então, o que não está legal, vou procurar mudar para ficar melhor, né? O que está bom, vamos continuando, se é por aqui que eu quero trilhar. E o que não está legal, o que acontece na minha vida, aceito, acolho, dou amor, mas olha, você não faz parte do meu campo, você não é para mim, situação, pessoa, enfim, N coisas que possa vir a acontecer na tua vida. Então, ó, eu aceito,
acolho, dou amor, mas como é? Vamos procurar aqui uma forma de resolver isso, né? Porque aí, né, aceitação já não tem nada a ver com comodismo, com acomodação, com ser passivo na vida. Não, gente, eu tô só falando para você pegar o que acontece na tua vida e acolher com amor. Mas se não é para ti, se não faz parte dos teus valores aquilo que aconteceu, resolva no tempo certo das coisas, da melhor maneira e da maneira mais amorosa possível. Porque aí tua vida vai fluir bacana, gente, tua vida vai fluir, pode ter certeza, né? Seja amigo do que acontece na tua vida, que a vida vai ser sua amiga cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e só vai melhorando mesmo, porque, olha, viver é uma dádiva, né? Principalmente quando a gente vai se educando a viver esta dádiva que é a vida da melhor maneira possível, né? Como eu vou me educando a viver esta dádiva que é a vida da melhor maneira possível? Gente, é simples, né? Tá um segredo total para, né, viver uma vida boa, tá? Sabe onde? Nas nossas escolhas. Escolhas. Que escolhas você tem feito na tua vida? As escolhas que você tem feito na tua vida estão te levando para onde? Né? O que eu estou escolhendo agora vai me levar para um lugar X ou um lugar Y? Só depende de mim. Então escolha as coisas que tu quer para a tua vida. E as tuas escolhas vão pautar o que acontece na tua vida. Se tu andar conforme as tuas escolhas, né? Então, se eu escolho viver na paz, naturalmente eu vou encontrar um caminho espiritual, eu vou encontrar pessoas que falam de paz, eu vou encontrar livros que falam de paz, eu vou encontrar grupos de meditação. Se eu escolho viver na alegria, naturalmente aquilo começa a ser minha realidade, começa a ser a minha vibração, começa a ser a minha integração interior. Percebe? Então, como é que você quer viver? Como é que você está vivendo? Né? Que escolhas está fazendo para a tua vida? As tuas escolhas moldam a tua vida. É básico, preciso e direto e simples. Né? Costa, você está falando uma coisa óbvia. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, muitos seres humanos se perdem no óbvio. Se perdem na clareza, se perdem naquilo que está aqui, ó, nos olhos. Quantas pessoas na vida vocês conheceram já que se perderam por falta de boas escolhas? Fala para mim. Faz sentido ou não faz sentido, né? Então, sabe por que é óbvio? Porque sempre é simples. Sempre é óbvio. Se a gente for falar aqui qualquer coisa, por mais complexa que seja, principalmente quando traz uma linguagem como eu trago assim, bem simples no sentido de trazer o entendimento a todos que estão ouvindo e assistindo, né? Então, nessa linguagem, em relação ao autoconhecimento, não tem complexidade não, gente. É sempre simples. A gente aqui complica. Né? Então, escolhas. As escolhas são a coisa mais simples do mundo. Eu faço boas escolhas, eu sei que eu vou ter uma boa vida. Mas, quando passa para a prática, o simples se torna complicado. Aí, o que complica o simples? O teu entorno, né? O teu meio, as tuas relações, o tipo de relações que você está tendo, né? As tuas relações mais próximas, né? O teu dia a dia, aonde tu está colocando, aplicando a tua energia. Às vezes você quer do fundo do teu coração uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, uma vida mais em paz, uma vida mais alegre, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais plena, né? E você não está tendo. Ai, mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Essa capacidade, né, de fazer o que eu fiz aqui, todo mundo tem. De reclamar, que é uma das piores coisas que tem no mundo, né? Já falei, reclamar é clamar para si, né? Essa força você encontra dentro de si. Mas a força para tu olhar dignamente para ti e dizer, não, e a minha vida tá assim, por escolhas que eu fiz lá atrás. Então eu preciso mudar as minhas escolhas. Se eu quero e não está acontecendo, é prática. Isso também é simples, viu? Então, se eu quero tanto paz, harmonia, felicidade, né, prosperidade, abundância, tudo,
E tá um monte de coisa ali. Gente, como é que estão as tuas escolhas? Olha, quando eu falo isso, ó, lembrando isso aqui, ó, sempre gosto de lembrar isso. Os dois ouvidos mais próximos quando eu estou falando são os meus, porque muitas coisas que eu falo aqui servem para mim também, né? Então, como é que estão as nossas escolhas? Como é que estão as suas escolhas, né? Porque o que você está escolhendo, onde tu está colocando a tua energia, é o que está fazendo acontecer, o que está acontecendo hoje na tua vida. Então, tuas escolhas te moldam. Se tem que dar uma mudada, mude. Escolha mudar. Ah, o que que eu quero? Tá aqui, ó, é um código. O que que eu quero? Quero paz, harmonia, amor, tranquilidade, prosperidade, abundância, tudo. Alegria. Como é que eu vou fazer na minha vida para eu ser mais alegre? Aí te pergunta, te investiga, te entrevista, né? Como eu gosto de falar, né? Ah, o que que eu faço para ter mais paz? Mas tem que pôr em prática. Então, viver bem trata-se de saber o que quer e pôr em prática. Pôr em prática. Colocar na prática aquilo que tu quer para tua vida diária. Eu duvido, mas eu duvido que não aconteça. Porque é nesse nível de simplicidade, gente. Ó, vamos fazer aí o printzinho, vamos? Faz o printzinho aí, posta nos teus stories, me marca que eu te marco também. Coloca uma frase que marcou você nessa live, tá? Ai, gente, hoje tá uma delícia mesmo, viu? Tô gostando muito mesmo, assim. Que maravilha, né? Então, gente, hoje falamos sobre aceitação, né? A importância da aceitação, né? Porque quando a gente aceita, dói menos. Quando a gente aceita, a gente tá liberando, a gente tá libertando, a gente tá deixando ir, né? E quando a gente flui nessa aceitação, a gente está fluindo com mais leveza na vida, com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? Com mais alegria mesmo, com mais harmonia mesmo, né? Falamos muito sobre essa questão, né, da aceitação. Aceita que dói menos. Se não pode modificar, aí mesmo é que você tem que aceitar e lidar com aquilo da melhor maneira possível até que se resolva, mas acolha o que acontece na tua vida com amor, com paz, com harmonia, né? Falamos da importância das escolhas, né? O que você tem escolhido, para onde as tuas escolhas estão te levando, né? Se você escolhe bons caminhos e está sentindo que a tua vida não está fluindo tão bem assim, então é o ato, né? A alquimia está em saber ter boas escolhas, mas ter a maturidade de, na atitude, trilhar no rumo daquelas escolhas que você fez, né? Então, se eu quero paz, eu trilho o caminho da paz. Se eu quero me relacionar bem com as pessoas, eu trilho esse caminho. Se eu quero qualquer coisa que eu quero na minha vida, tem um caminho. Alegria, eu quero ser mais alegre, tem um caminho. Então, decide o que você quer para a tua vida e trilha o caminho daquilo, trilha a estrada daquilo, trilha o rumo daquilo. Se não está tendo é porque eu estou fora do caminho. Procura o caminho. Às vezes a gente está enraizado mesmo, incrustado de padrões tão opostos ao que a gente quer no momento, que aí fica difícil mudar. Mas o caminho é um só, quando se quer mudar. Resiliência e prática diária. Prática diária. Micro hábitos fazem milagres na nossa vida. Micro hábitos salvam a nossa vida. E quando tu tem que sair de um padrão para o outro, é meditação, é meditar naquilo que tu quer. Medita a ação, meditação, meditação e ação daquela meditação, entende? Medita no que quer, meditação e ação no que meditou. E vai fluindo, vai seguindo, porque olha, se tu decide o que é de bom para a tua vida e tu trilha os teus atos, a tua prática, o teu caminhar, o teu dia a dia, naquilo que tu decidiu e meditou, você pode ter certeza que tua vida vai dar muito certo. Esse foi o Live de hoje. Beijão, tamo junto, até já.